Esse vídeo é para aquelas pessoas que desejam sair das dívidas ou que querem ajudar algum familiar ou amigo a sair dessa situação. Nesse vídeo eu vou explicar passo a passo tudo o que você precisa saber e fazer para que você tenha êxito nessa empreitada. É sempre um prestígio ter a sua audiência. Bora para a tela. Inicialmente, quero que você entenda que as dívidas fazem parte da economia em sociedade desde tempos remotos. E nós, seres humanos, temos uma tendência natural de aversão a dívidas, especialmente aquelas ligadas a favores, ainda que esses favores não tenham sido solicitados. Então, ao longo da vida, há uma grande chance de alguém contrair uma dívida e algum tempo depois pagar essa dívida por completo, voltando a contrair outra dívida, pagando novamente e assim por diante. Os problemas surgem quando a pessoa perde a capacidade de pagamento ou não consegue atender às suas necessidades essenciais, caso opte por pagar suas dívidas. Essa é uma situação bastante desafiadora, pois compromete a sobrevivência digna da pessoa e de sua família. Por isso, nesse plano Dívida Zero, eu estabeleci alguns passos para que a pessoa consiga sair dessa situação ou evite também entrar nessa situação. Primeira coisa que precisamos fazer: identificar o que motivou o endividamento, isto é, qual foi a razão por trás da geração da dívida. Foi um evento incomum e passageiro? Foi por falta de atenção com relação entre a renda que a pessoa recebe e o que a pessoa gasta? Foi uma ou várias compras por impulso? Foi uma necessidade médica urgente? O que foi que motivou essa dívida afinal? Então, a primeira coisa que você pode fazer pela pessoa nessa situação é pedir para ela escrever em uma folha em branco a razão do seu endividamento. Ela não precisa compartilhar com ninguém, mas precisa mostrar sinceridade para si mesma sobre a real motivação para o seu endividamento fora de controle. Explique à pessoa que evite usar a palavra culpa, preferindo usar a palavra responsabilidade, se for o caso. Essa é a parte da conscientização da dívida. Agora a gente precisa explicitar a dívida. Ou seja, a gente precisa saber qual o tamanho da dívida e o que tem em cada uma dessas dívidas, se forem mais de uma. Então, como é que se deve proceder? Você pode fazer uma tabela neste modelo, colocando na primeira coluna a descrição, por exemplo aqui, dívida no cartão de crédito. Mas isso é muito vago, você tem que dizer especificamente o que é. Você está devendo no cartão de crédito. Vamos supor aqui, roupas, a dívida 2, digamos que tenha sido o financiamento do veículo, dívida 3 e assim por diante. Na segunda coluna, você precisa colocar o número de parcelas que tem aqui a serem pagas. O número de parcelas da dívida 1. No caso que se forem 10, 12, aí você coloca o valor de cada parcela. Então, cada parcela tem um valor e esse valor deve ser anotado na terceira coluna. Terceira coluna, indicando aqui, então agora você tem a descrição, sabe o que é essa dívida, o número de parcelas que tem a pagar, quanto é cada parcela dessa. E nessa última coluna, na quarta coluna, você precisa anotar o total somente dessa dívida. A gente chama isso aqui de total parcial ou subtotal. Então, digamos que aqui a parcela custe R$100, aqui tem 10 parcelas, então aqui o total seria R$1.000, simplesmente multiplicando o que tem na coluna 2 com o que tem na coluna 3. Faz a mesma coisa em todas as outras linhas. No final, você vai adicionar uma linha chamada totais. Nessa segunda coluna de totais não precisa colocar nada, até porque não faz sentido. Na terceira coluna, o valor do total do mês. Isso é importante, porque a pessoa vai adicionando parcelas, digamos que ela comprou móveis, aí depois ela pensa em eletrodomésticos. Aí, bom, essa parcela aqui, a parcela é só R$150. Só que ela se esquece que ela já está pagando outra parcela de 200 de móveis e outra parcela de 100 de roupas. Então, ela vê só a parcela e acaba adicionando aqui sem saber se está dentro desse orçamento. Aqui, esse total do mês vai dar uma ideia de todo o que a pessoa tem que pagar por mês dessas dívidas que foram parceladas. Daí, esse total ele tem que ter toda a atenção, porque é o que vai impactar na renda mensal da pessoa.
E aqui o total geral, ou seja, a magnitude da sua dívida no total. Aqui vamos supor que na primeira dívida a pessoa deva no total 1.000, na segunda 1.500, na terceira 500, etc. Aí aqui ele vai somar tudo, porque assim ele tem uma ideia de quanto é de fato a dívida no tamanho dela total. Não adianta você saber aqui só o mês para você se planejar mensalmente, sem saber que a sua dívida é muito grande. Imagina, a pessoa perde a renda, perde a fonte principal de renda, ou mesmo as pessoas que só têm uma fonte de renda, perde essa fonte de renda, e ainda tem aqui um total enorme aqui para pagar. Então entra numa situação bastante complicada. Inclusive, eu sempre recomendo que se tenha mais de uma fonte de renda. É essencial para você ter uma segurança financeira, você ter mais de uma fonte de renda. Seja se você é trabalhador autônomo, se você é CLT, se você é servidor público, se você é uma própria empresa, a sua fonte não pode ser uma só. Você precisa diversificar. Precisa diversificar, às vezes, até o tipo de negócio. Então, depois, você precisa saber, você já sabe quanto você precisa pagar por mês. Então, você precisa saber quanto dessa dívida vai tomar parte da sua renda. Ou seja, quanto da sua renda pode ser usado para pagar as parcelas de cada mês, atendendo suas necessidades básicas. Você precisa ver que você tem necessidade de transporte, você tem necessidade de moradia, você tem necessidade de saúde, você tem necessidade de alimentação. E essas necessidades, elas, em geral, você precisa sobreviver, você precisa atender essas necessidades. Você vai trabalhar, você precisa se deslocar, então você vai precisar de transporte. Você precisa estar saudável, então você precisa estar bem alimentado. Então tudo isso precisa ser atendido antes das dívidas. Por isso que é preciso ter esse controle naquele total de dívidas, total de parcelas. Se você viu que está muito apertado, você precisa ver a possibilidade de renda extra. Aí você vai começar a pensar sobre estratégias para que você faça essa renda extra. Agora, em geral, se você pensar a sua saída é só hora extra de trabalho, pode ser que isso não dê muito certo. Então pense bastante em quais as possibilidades que você tem dentro das suas habilidades, dentro das suas possibilidades de você gerar renda extra. Essa renda extra pode ser comprando e vendendo ativos. Você pode de repente começar a comprar uma coisa que você vê que está num preço muito bom e vender mais caro. Você pode intermediar uma compra, por exemplo, está procurando um computador usado, aí você encontrou um muito bom e a pessoa está vendendo lá por R$ 1.000. Você negocia esse computador lá por R$ 900 e fica com a diferença, garantindo, é claro, que a pessoa vai comprar. Não faça estoque. Se você já está com problemas financeiros, vai ser uma péssima ideia você ainda adquirir coisas para fazer estoque. Ou seja, você comprar coisa e depois ficar tentando vender. Pode ser que você tome prejuízo. Então, nesse momento, só faça a intermediação. Ou seja, você compra de alguém quando alguém praticamente já comprou de você. Ou alguém até já te entregou o dinheiro para você comprar. Isso é possível, isso pode acontecer. A pessoa pode não ter tempo de pesquisar, pode não ter tempo de ir atrás. E também você pode prestar serviços pessoais. Você pode oferecer esse serviço, alguma coisa que você saiba fazer para algumas pessoas. E lembre-se que isso vai ser uma coisa temporária. Pode ser que isso vire um negócio, pode ser que não. Pode ser que você precise fazer alguns serviços extra para algumas pessoas, dependendo, é claro, das suas habilidades, do que você sabe fazer. Você precisa ter em mente uma coisa: ninguém paga você pelo que você sabe. O que você sabe e pronto. As pessoas vão pagar você pelo que você faz com o que você sabe. Então aprenda coisas com as quais você possa servir alguém. Isso é uma maneira de você ter a possibilidade de gerar renda extra. Ainda assim, tem a possibilidade, claro, né? Sempre tem a possibilidade de cortar despesas, desde que elas não afetem a sua sobrevivência digna. Por exemplo, você pode tentar fazer cortes no seu consumo de luz elétrica, no seu consumo de combustível, se for o caso. Você pode diminuir o número de passeios que você faz. Às vezes você sai todo fim de semana, você pode cancelar
2 finais de semana e, em vez de sair os 4, 2 você sai, 2 você vai trabalhar para alguém fazendo aí sua renda extra. Assinaturas, tem gente que tem assinatura do Spotify, do Netflix, Folha Online, um monte de assinaturas. Aí você acumula lá uma de 20, uma de 30, outra de 15, outra de... Quando você vai ver, você está pagando R$500 em assinaturas e às vezes você não consome esse conteúdo todo. Então você precisa ver o que é essencial e cancelar as assinaturas que não são essenciais. Se a pessoa realmente está com um problema de endividamento e ela precisa sair dessa situação. Então alguma coisa precisa ser sacrificada e pode ser que as assinaturas sejam uma boa, talvez não é um montante tão grande, mas qualquer coisa já diminui a pressão sobre a renda. E também a telefonia, por exemplo, um plano de internet mais econômico, ou então mesmo negociar um determinado valor, você pode de repente ligar para a operadora e pedir um plano que seja mais econômico, já que você está precisando diminuir as suas despesas. Então o corte de despesas ele pode ser feito, você precisa pensar o que não vai afetar seu bem-estar, o que é essencial na sua sobrevivência, e fazer corte sem medo, porque isso deve ser temporário. Depois que você resolver todas as dívidas, aí você vai estar livre para melhorar novamente o seu estilo de vida e não cair no ciclo do endividamento recorrente. Ou seja, você acabou de sair do endividamento, aí você pede de novo para passar mais um tempo apertado pagando dívidas. Isso é uma situação que você não entra numa condição de vida financeira feliz. A última parte é a renegociação. Se mesmo com cortes de despesa, mesmo com aumento de renda, mesmo com todas as providências anteriores que você tomou, ainda não está cabendo dentro da sua renda, aí você vai precisar renegociar as dívidas, ou mesmo que esteja cabendo, pode ser que você queira renegociar, procurando por taxas menores, ou até mesmo rolar a dívida. Às vezes rolar a dívida é bom para dar um fôlego. Como é que funciona isso? Você tem uma dívida, digamos que você está pagando uma parcela aí de R$900. Rola essa dívida, ou seja, você vai transformar essa dívida numa parcela menor, mas lembre-se, você vai pagar por mais tempo, por isso que é o nome rolar dívida. Digamos que a parcela lá que você está pagando é de R$900, daí você não cabe mais no seu orçamento, só cabe 600. Aí você pode pedir para fazer essa rolagem, onde você vai passar a pagar a parcela de 600, só que você vai passar a pagar por mais tempo. Então, digamos que faltava lá 20 parcelas, e aí você vai passar a pagar 25 ou 30 parcelas de 600, dependendo da taxa de juros. Por isso que é importante você tentar baixar a taxa de juros na qual você está fazendo seu financiamento. Esse plano está no livro Luiz Cameração, Dirija o Filme da Sua Vida Financeira. Desejo a você uma excelente aprendizagem e até o próximo vídeo. Time